Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para falarmos de educação, cultura, ensino, informação, entrevistas e músicas. Começando os assuntos de hoje, vamos falar do livro do Teodomiro Dias e livro da Vila Sônia, que estão sendo escritos, as comemorações dos dias, a estreia do quadro na próxima semana, Falando de Arte com Lenora Teles Pires, falando de política, conhecendo política com a geopolítica Selma Prado, nós temos uma nova informação que é uma agenda cultural. Eu não sei se eu chamo de quadro isso, mas aí depois eu decido, tá bom? Então vamos lá, voltamos já. Revista Seja Mais Bairro. Anuncie aqui seus produtos e serviços das regiões do Butantã, Caxingui, Vila Sônia, Monte Quêmio, Ferreira e Periperi. Contato através do e-mail sejamaisbairro@gmail.com ou através do Facebook www.facebook.com/sejamaisbairro. Deise Seara, artesanatos em EVA e confeitaria, bolos, doces, salgados, www.facebook.com/Deise Seara ou ligue 95050 1101. Agradecer mais uma vez duas pessoas que me ajudam muito, tá? Que é o Ulisses Galuti da GECOM e o Lúcio que está aqui. Me ajudam muito a melhorar esse programa. E também agradecer quem critica, né? Porque quem critica já me ajuda a melhorar. Podem criticar e falar o que, olha, Débora, está assim, está assado, não gostei disso, ou é bom aquilo. Dá uma força, porque as críticas nós devemos aceitá-las como construtivas, tá? Márcio, obrigada, Márcio Sanzi e o Bob, né? Eu espero que vocês tenham visto essa semana que eu coloquei a entrevista da chácara, referente à história da chácara, mas é só a primeira parte. Depois nós vamos ver mais, que tem mais duas partes, uma já gravada e uma outra ainda que eu vou gravar, que é para mostrar a casa para vocês, que virou um restaurante, que eu já comentei. Nós vamos mostrar o jardim, a estufa, que são lugares, partes da chácara no condomínio Quintas do Morumbi, que foram preservados, por isso mesmo, porque quando foi construído, falou, não, preserva isso, preserva aquilo. Então, assim, é um lugar maravilhoso. Para quem nunca entrou lá, olha, devem visitar, porque realmente é lindo, tá? Então, para quem não assistiu a entrevista que eu fiz, a matéria que eu fiz com o Bob, assista, é muito gostoso para o pessoal da Vila Sônia que conheceu a chácara. Foi postada dia 22 de julho agora, então vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, dê uma olhadinha lá, curtam, né, compartilhem com seus amigos, colaborem com essa história, né, e comentem, tá bom? Bom, a partir de setembro nós teremos quadros para falar de educação e ensino, então vamos aguardar que tem bastantes novidades nesse programa Débora Histórica. E não esqueçam que no meu programa eu não falo de religião e política, apenas histórias, apesar de ter aqui conhecendo política, tá? São assuntos referentes a ensino de política. Nada de ficar questionando e debatendo a política no programa. Bom, então vamos lá. Livro História da Vila Sônia. Acabei de falar para vocês que eu postei um vídeo no dia 22 sobre a história da chácara, onde hoje é o condomínio Quintas do Morumbi. E como eu já falei também, dê uma opinião, conta um pouco da história que vocês sabem. O Bob, ele está procurando pessoas que entravam lá por baixo da cerca e roubavam, entre aspas, amoras ou as outras frutas, essa molecada, e parece que tem
um Face ou uma página que fala disso, então ele gostaria de saber, de marcar um dia e de conhecer essas pessoas que fizerem isso, tá bom? Então vamos lá no canal do YouTube, procura esse vídeo que está muito gostoso, pelo menos eu acho que está muito gostoso, tá? Porque eu gosto de histórias. Comemoração dos dias, dia 22 de julho, foi o dia do cantor lírico, tá? E como momento musical disso, eu apresento dois cantores maravilhosos. Um é um cantor de rock que seu sonho era fazer o lírico e ficou lindo demais com uma cantora lírica também maravilhosa, tá? Infelizmente ele se foi para o outro plano e ela, que eu saiba, ainda está aqui nesse plano, tadinha, tão velhinha, tá? Então, nada mais, nada menos do que Freddie Mercury e Montserrat Caballé, com a música do álbum Barcelona de 1988 e a música chama Ensueño. Linda, linda, maravilhosa. E aí eu retirei as seguintes informações da Wikipédia. Quando Mercury conheceu Montserrat, em março de 87, ele trouxe uma peça que ele e Moran haviam composto chamada Exercises in Free Love, ao qual Caballé acrescentou letras e se tornou Ensueño mais tarde. E aí ela pediu para que ele cantasse com a sua voz natural, que é o barítono. Lindíssima, maravilhosa. Então vamos ouvir essa música um pouquinho, aí depois vocês apreciem no YouTube. Essa música ela faz parte também do meu acervo, tá? Do meu acervo musical. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, tenho certeza, quem não gosta dessa música, né? Quem não gosta do Freddie Mercury, maravilhoso, do Queen. Então, dia 22 de julho também é o Dia Internacional do Trabalhador Doméstico, data celebrada homenageando o trabalhador doméstico, lembrando a luta dos empregados pelos direitos iguais. Agora, gente, quando fala em trabalhador doméstico, a pessoa pensa só na empregada doméstica, na faxineira, mas não é, tá? Tem o jardineiro, tem o motorista particular, tem o gerente da casa, né? E tem vários empregados que podem trabalhar na casa como domésticos, não é só a empregada doméstica, é o trabalhador doméstico, ok? Bom, dia 23 foi o dia do guarda rodoviário, né? Todo mundo sabe o que é. Dia 25 foi dia de São Cristóvão, dia do colono, dia do escritor. Parabéns, Débora, que eu estou escrevendo livro, né? Então sou escritora. Zoeira. É dia do motorista também, né? Motorista de ônibus, assim. Eu lembro que eu sempre, quando eu ia trabalhar no dia 25 de julho, eu levava um bombom para o motorista, dava também para o cobrador, porque tem dia do motorista, mas não tem dia do cobrador, né? E eles celebram isso também, ficam super contentes por você lembrar do dia deles. E dia 26, hoje, é dia dos avós. Ai, sinceramente, para que ter dia do avô, né? Dia do avô é dia dos pais e dia das mães. Para que ter dia do avô? Comemora-se isso. O avô é simplesmente meio pai e meia mãe, ao meu ver. Que os avós falam assim, nossa, ser avô é ser mãe, ser avó é ser mãe duas vezes. Não é, porque a criança é meia a sua, meia da outra avó. Então, você é meia mãe, meio pai, né? Isso eu tô falando de uma visão minha, tá? Então não tinha que ter dia dos avós. Vamos comemorar o dia dos avós, no dia das mães, dia dos pais, que está aí, inclusive, no segundo domingo de agosto, o dia dos pais, né? E amanhã é dia do motociclista,
não dos motoqueiros, mas dos motociclistas, aqueles que dirigem a moto como hobby, né? E dia 28 é dia do agricultor, né? Até uma função, né, que deve ser bastante valorizada, tá? Então, parabéns a todos e que cada um faça a sua função com muito amor, que isso é o que importa. Tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Bom, vamos falar agora do quadro, do novo quadro que vai iniciar no dia 2 de agosto. Eu acho que vocês lembram que eu fiz uma entrevista com a Lenora para falar sobre o trabalho dela. Então, falando de arte com Lenora Teles Pires, ela apresentará no dia 2 de agosto, em sua estreia, o lançamento do livro Arte Brasileira na Contemporaneidade, volume 3, ou seja, já foram feitos os volumes anteriores, né, 2, onde ela tem uma participação e ela também vai mostrar no dia 2 a inauguração de sua exposição individual chamada Expressões, que estará disponível do dia 30 de julho ao dia 10 de agosto na Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e vai estar essa exposição no Espaço Heróis de 32. Mais informações para esta exposição da Alesp, vocês podem ligar no 2338-5516 ou pelo celular 985711766. Então, no próximo programa, nós teremos essas novidades, vamos verificar como que vai ser essa inauguração, como que vai ser essa exposição, e eu acredito que vocês todos vão gostar. Quem gosta de arte, né? A Gisele, a Lucy, que são amigas minhas, quem estudou arte, na verdade. Ou quem aprecia, como eu não estudei, mas eu aprecio muito. E para homenagear a arte, nós vamos tocar uma música de Antônio Vivaldi, tá novamente do meu acervo pessoal. Eu acho que vocês até repararam, né, que eu amo demais Vivaldi. Então eu sempre trago as músicas de Vivaldi, músicas assim que muitas pessoas não conhecem, tá? É uma música, é um concerto para guitarra e string, né? Um allegro, tá? E eu também gostaria da opinião de vocês, né? O que vocês acham? Que não é uma música que toca na rádio, a não ser a Rádio Cultura, não é uma música comum que vocês ouvem, é linda demais.
Falando de política, nós vamos passar a segunda parte da série Conhecendo Política com Selma Prado. Então vamos ver esse filme, E antes disso eu quero fazer um comentário. A Selma tinha falado ela estava explicando o que é política, que existe a política empresarial, e ela comentou que na política empresarial tem empresas que não contratam casal, ou quando casa um é mandado embora, e que ela não acha legal isso, tá? Isso porque ela é professora de geopolítica, mas eu, como administradora, é uma colocação minha, tá? Como administradora, eu concordo com essa política, porque a questão não é só quando um casal, a mãe fica doente, como ela cita, e aí os dois vão ter que faltar para cuidar ou revezar alguma coisa assim. Não, não é só isso. Existem vários fatores ligados a isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quem trabalha no departamento de pessoal e RH, por exemplo, tem que ser de extrema sigilosa, tem que ser uma pessoa de extrema confiança, aquela pessoa que não vai soltar nada para ninguém. Só que quando você é casado, você chega para o seu marido e comenta as coisas da empresa. Aí, de repente, o seu marido é muito amigo ou irmão de alguma pessoa que também trabalha na empresa, fala assim, olha, sabe o que é? Eu sei que eu não posso falar, tal, mas você vai ser mandado embora. Ou então vai falar, olha, sabe, você é engenheiro, outro engenheiro entrou agora também, mas ele vai ganhar mais do que você. Então, essas coisas é que não podem acontecer na empresa. Então, eu sou contra, comercialmente, contratar pessoas indicadas, pessoas da família, né? E em certas situações, nós precisamos preservar a empresa. A empresa ela tem fins lucrativos, não é uma entidade de caridade onde você vai colocar parentes e amigos, aliás, como se faz no governo, né? Que você indica um, indica outro e fica tudo conhecendo a mesma coisa, fazendo coisas erradas com os outros, né? Não, uma empresa, as pessoas que vão trabalhar, como eu falei, no departamento de pessoal, tem que ter discrição. E também no departamento financeiro e outros departamentos que tem que ter. Então não tem que misturar as coisas, eu realmente sou contra isso, né? Então a minha política segue também a esta política de não contratar casais, talvez não de mandar embora aqueles que se conheceram na empresa e casaram, vai depender muito do departamento que eles trabalham, né? Mas de não contratar nem pessoas indicadas e nem pessoas da família. Pode indicar para outras empresas, para outros amigos, mas não dentro da mesma empresa. Isso é uma política que eu, como profissional, também adoto, tá? Achem ruim ou não. Então, vamos assistir esse filminho da Selma Conhecendo Política com Selma Prado? Conhecendo Política, com Selma Prado. O Brasil, durante anos, ele foi proibido de ter indústria. Um simples ferreiro, se ele exercesse a profissão dele aqui no Brasil, ele poderia ser enforcado por traição. Então, o mundo estava se industrializando e para fortalecer a dependência do Brasil em relação a Portugal, que comprava tudo da Inglaterra, diga-se de passagem, porque ela também não tinha indústria, ela proíbe o Brasil de ter indústria. Você tem decreto real, você tem decreto, né, proibindo toda e qualquer atividade industrial no Brasil. Na realidade, isso só foi quebrado quando a família real chega no Brasil, e eu sempre digo para os meus alunos, na hora que a família real desembarca, fugindo, né, de Portugal para o Brasil, acho que eles falavam, vamos construir o nosso palácio. Acho que alguém olhou para a cara deles e disse, serve de palha? O senhor prefere palha ou pau a pique? Porque a gente não pode fazer tijolo, não pode ter olaria no Brasil, é proibido. Porque olaria era uma atividade considerada, ferreiro, oleiro, eles eram considerados atividades industriais que realmente fazem parte da primeira revolução industrial. E
Ah, vamos ter um exército, serve flecha. Nós temos que colocar uniforme no nosso exército. O senhor prefere de pena? Entendeu? O senhor quer um modelo de folha, né? Ou de folha. O senhor quer uma tanga, né? Mais popuda, por exemplo. Né? O que o senhor deseja? Já que era proibido. Nós éramos proibidos de ter indústria têxtil, de ter ferreiro, de ter oleiro, de ter tudo. Só quando a família real chega fugida, que ela percebe que ela caiu na maior fogueira, uma fogueira que é um buraco que ela mesma armou, é que começa a se ter uma atividade industrial no Brasil. Mas no momento que nós já estamos, sim, bem atrasados. Atrasados em relação à Europa. A chegada da família real, eu não sou muito boa de data, entendeu? Mas... Daqui começou a industrialização. Exatamente, 1822, por volta de 1822. Só faz isso? 200 anos? Exatamente, resultado. Quase 300. Quase 300 anos. Então, o resultado. Até então, o mundo já estava, né? Vários países já estavam no meio da primeira revolução industrial e a gente estava aqui pensando no que ia fazer. Então, eu dou uma resposta, porque o Brasil é atrasado. O Brasil é atrasado porque vocês foram, durante muito tempo, os mandatários do Brasil. Pronto, tá aí a sua resposta, né? De qualquer maneira, nós tivemos uma monarquia que se estende de 1822 até 1889, aqui no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Né? Não que eles fossem ignorantes, Dom Pedro II, por exemplo, era um homem muito culto, tão culto, que quando ele descobriu que tinha máquina fotográfica, ele reuniu a corte, um tourzinho pelo mundo, tirando foto. Imagina o quanto custou isso para os cofres públicos. E uma viagem da corte, você tem fotos de Dom Pedro na frente das pirâmides do Egito. Se hoje chegar do Egito já não é barato, imagina naquela época o custo de uma viagem para esse homem sair tirando foto pelo mundo, que ele achou aquilo uma coisa maravilhosa. Ele era meio vai-tech, entendeu? Ele traz o telefone, não tem com quem falar, mas ele traz o telefone para o Brasil, traz o rádio, enfim, etc e tal. De qualquer maneira, aí você fica se Ou seja, ele gostava da tecnologia. Ele era high-tech, entendeu? Então aí você, de qualquer maneira, você fica se perguntando, ai meu Deus do céu, então, por que será que o Brasil é um país atrasado, né? Exatamente, eu sempre digo, se tivesse continuado, nós teríamos hoje mais ou menos o mesmo nível de duas potências no mundo, Angola e Moçambique. Ou seja, negros seriam escravos, não teria indústria nenhuma, continuariam explorando, levando para fora as coisas. Exatamente, as riquezas do país. Então, o resultado, você fica pensando aí. O presidencialismo, ele se estabelece a partir de 1889. E quando você pensa no presidencialismo, você começa a pensar no como a escravidão, ela sustentava a monarquia no Brasil. Por quê? Porque a libertação dos escravos é de 1888. Tá? 1888 você tem a libertação dos escravos, 1889 você tem a proclamação da República um ano depois. Então você percebe que todo o eixo de sustentação da monarquia no Brasil foi escravidão. Entendeu? Foi escravidão. A escravidão sustentou a monarquia, o pouco que o Brasil cresceu entre 1500 até 1888 foi na mão de escravos. Foram eles. Ou melhor, fomos nós que fizemos esse país. As duras penas, com todas as restrições. E esse processo de exploração, ele passa inclusive pelo ciclo do ouro, quando se descobre uma enorme quantidade de ouro em Minas Gerais e se manda todo esse ouro para fora do Brasil para sustentar uma monarquia que era perdulária, gastava até não poder mais, e comprava produtos de uma Inglaterra que estava se industrializando. Então pagava-se praticamente, o nosso ouro pagou as despesas de Portugal, né? As despesas feitas por Portugal em relação à Inglaterra. Então é o ouro saindo do Brasil,
dando um tchauzinho lá no porto e indo direto para a Inglaterra enriquecer a indústria e o governo britânico. Depois, a partir de 1889, nós temos então a proclamação da República e entramos finalmente num regime presidencialista. Tivemos um período muito curto de parlamentarismo durante o governo João Goulart, entre 1961 até 1963, mas depois foi feito um referendo e o referendo cancelou o sistema parlamentarismo e depois só tivemos um sistema militarismo, né? De 1964 até 1985. Então, quando eu penso em quais os regimes políticos pelo qual o Brasil passou de verdade, são basicamente dois: a monarquia e o presidencialismo, já que o regime militar ele é considerado como um regime de exceção, tá? Ele não é um regime de governo, é um regime de exceção, já que você tem aí o estabelecimento, gostem ou não, achem certo ou não. Eu acho que muita gente que fala do militarismo não viveu nessa época, mas eu vivi, entendeu? Nós vivemos sim debaixo de uma ditadura militar. Agora, o parlamentarismo é uma das coisas que já se falou muito, né? O Brasil poderia ser parlamentarista. Eu acho ele um pouco menos traumático do que... É muito mais fácil derrubar um primeiro-ministro, é muito mais tranquilo para a população a queda de um primeiro-ministro do que a queda de um presidente da República, como o brasileiro, infelizmente, na nossa história, ele teve que viver vários momentos em que o presidente da República cai, né? Sendo que o último agora foi o impeachment da Dilma, que fica muito perto, se você considerar tempo histórico, ele é muito perto da saída do Collor, entendeu? Então é muito perto, eu acho que é muito traumático para a população ter que viver isso. Porque, e vergonhoso. Vergonhoso, né? Porque transmite a toda a população uma certa sensação de fracasso. De fracasso e de descrença na escolha dos seus governantes. Todo mundo fica com essa sensação de, votei, porque afinal de contas o voto ele faz parte da história do Brasil. E obviamente que quem vota é a mesma coisa, você tem uma expectativa em relação àquela pessoa. E eu acho um trauma, independente de quem está caindo, como está caindo, por que está caindo, assim como a prisão de um presidente, eu acho algo extremamente traumático. Eu fiquei feliz que o Lula foi preso. Eu chorei na hora. Eu chorei. Porque eu pelo Brasil, pela questão pelo da situação Brasil, pela história e até por ele. Até por ele. Porque, afinal de contas, esse homem vem de uma família miserável, migra para São Paulo. Obviamente, nada caiu do céu, porque no Brasil nada cai do céu, a não ser chuva. E, ainda bem, né? E quando vem, né? Porque agora nós estamos enfrentando o período de estiagem. Nada cai do céu. E, obviamente, que ele lutou, sim. Ele foi uma figura, ele foi um sindicalista muito importante no país. Lutou. Obviamente, ele é o eixo de um partido que era chamado Partido dos Trabalhadores, em que todos nós, trabalhadores, na década de 80 e na década de 70, tínhamos extremo respeito e muita fé. Entendeu? Quem era trabalhador, eu não sou empresário, sou trabalhador. E você vê aquela cena, você pensa, puxa vida. Mas ele fez muita coisa errada, né, Selma? Não dá para falar que, não, coitadinho. Eu não tô. Não só ele também, devia ir um monte de junto, eu não estou entendeu? discutindo valores, eu não estou discutindo nada disso. Fez errado ou deixou de fazer. Não é isso que eu estou discutindo. Eu acho que mesmo quando a gente trata de política, existe um aspecto que é o aspecto humano. Existe a história do homem.
O presidente da República não é um boneco, né, daqueles de borracharia que fica lá, né, indo de um lado para o outro. O vice-presidente não é um boneco, os deputados não são bonecos, eu estou falando de pessoas. E pessoas têm histórias. E histórias, por pior que seja o final, ou por pior que seja o começo, ela tem que ser valorizada, principalmente no caso de uma figura pública, como foi o caso do Lula. Eu não estava lacrimejando pelo presidente que se pegou, se não pegou, se tinha o sítio ou o duplex, ou fez isso, ou fez... Triplex. O triplex, entendeu? Eu estava lacrimejando pela história do homem. Do homem, muito duro. Sim, eu sei, porque eu como mulher, né? Ele é nordestino e eu sou uma mulher negra. E eu sei o quanto é duro, Débora, você quebrar, você tentar subir na pirâmide social brasileira. Eu sei o quanto é duro. Não é fácil. Às vezes depende de gerações e gerações e gerações para o sujeito sair do chão, do buraco e chegar até o meio do caminho, até porque nossa sociedade é extremamente preconceituosa, é extremamente elitista e ela faz o que for necessário para passar por cima do outro. Então, era nisso que eu estava pensando. É esse o seu pensamento, não é a pessoa, não é, na verdade, o problema não foi o que aconteceu, porque assim, eu não quero falar... Não, mas eu não estou discutindo... Pela luta dele, né? Eu não estou discutindo o presidente. Mas sim a pessoa. Eu estou discutindo a pessoa e lamento muito por ele. Entendeu? Parte das minhas lágrimas era lamentar por ele, que poderia ter terminado a vida com uma história linda. Linda, isso, eu ia falar isso. Ele poderia ter realmente terminado com uma história linda e ter feito o correto. O que ele quis fazer no princípio. Terminado a vida com uma história linda e servir como exemplo para toda uma nação. Isso é a parte que me doeu. Entendeu? Independente de qualquer coisa, ali tem um homem. Tem um homem de carne e osso. Tá legal? Depois a gente vai para a política, mas ali tem um homem. Então, eu não sou muito humanitária. Ei, você corta a cabeça, hein? Eu corto a mão, você corta a cabeça. Você esqueceu? Exatamente. Não. Eu acho que não é nem questão de ser humanitário ou deixar de ser humanitário. É de empatia com o ser humano. Como um ser humano se desvia dessa maneira? Isso. Então, eu não consegui falar a palavra. Como que uma pessoa que tinha tão boas ideias, uma ideia social, né, se desviou tanto, porque qual é o problema daí? O problema é que quando você fala em dinheiro, as coisas mudam. Como as pessoas se desviam, Como desvia. Mas é isso mesmo, eu estava tentando, apesar de eu falar com você... muito mais... ele tinha um projeto bom, ele tinha uma boa intenção, queria fazer... Eu acho que é muito mais... E tinha o apoio de uma massa popular gigantesca. Mas se desviou também porque ele se uniu a pessoas que não... Então, é assim, olha, eu não fumo, e a outra... Não, eu não bebo, vai. E a outra pessoa bebe. Então, eu vou lá beber com ela e continuo bebendo. Porque tá bom, entendeu? Então é esse o exemplo, tá bom, nossa, dinheiro, é poder, é isso, é aquilo, é aquele outro. Exatamente. Então isso e o poder desviou. Corrompe. Então, para algumas pessoas sim, são poucas que não corrompem. Que não se corrompem. Então, o poder corrompeu. Até porque a máquina política brasileira, a máquina do Estado brasileiro, ela é uma máquina absolutamente corrompida. E vem de longe. E não é de agora. Ela já era corrupta e já era corrompida lá atrás. Ela só vem piorando, na minha opinião. Então, resultado, quando eu falo isso, eu quero deixar muito claro, como eu te disse, a dificuldade que uma pessoa tem para ascender na pirâmide social brasileira
Com todos os preconceitos. Com todos os preconceitos, é muito, muito grande. Então é nesse sentido que eu digo que eu lamentei. Entendeu? Eu não fui para a janela soltar rojão, não. Eu não soltei rojão nem pelo homem, não soltei rojão pelo país. Porque aquela imagem, correu o mundo. E é vergonhoso, é o que eu falo. O Aquela Brasil imagem está numa situação corre o vergonhosa. mundo. E quando corre o mundo aquela imagem, indiretamente ou diretamente, nos representa. Então eu não acho isso bonito. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma Constituição muito avançada, que é de 1988. Nós temos leis avançadas no Brasil, nós temos sim. Mas não adianta você ter tudo isso se você tem um Estado corrompido, tá? Não adianta você ter tudo isso se você tem um Estado da negociata. E também não vem olhar na minha cara e tentar me explicar por que o Brasil é um país atrasado, que eu te dou anos e anos de aula de história e digo que você também é parte desse atraso. Certo? Para vocês saberem mais sobre política, vocês também podem acessar o site do Defensor Público Federal Naves Ferraz, que é o medium.com/@navesferraz com Z, ok? Então lá vocês podem fazer perguntas para ele, vocês podem curtir, inclusive, conversar com ele sobre política, ele entende bem. Tá ok? Eu escolhi agora, depois de falar sobre política, de conhecer um pouco mais, nós vamos tocar uma outra música que também é do meu acervo. Jean-Michel Jarre, sua maravilhosa música Rendezvous 2, do concerto em Houston, em 1986. Linda, maravilhosa. Sério mesmo, eu ouço umas 10 vezes em seguida e não enjoo. Tá? Eu falo assim, eu amo Vivaldi, que é clássico, eu amo o Freddie Mercury, que é rock, mas ele é de tudo também, amo Jean-Michel Jarre, que é já um rock progressivo, mas na verdade eu amo a música e não apenas o estilo, tá? Então vamos ouvir essa música linda, maravilhosa e curtam bastante. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Peguem suas agendas e já reservem os dias para os seguintes eventos. 26 de julho, hoje, lançamento do livro Arte Brasileira na Contemporaneidade, volume 3, com a participação de Lenora Teles Pires, no InGallery, na Rua Dr. Melo Alves, 138, Jardins, às 19 horas. Dia 30 de julho, exposição individual Expressões, de Lenora Teles Pires, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, que estará até o dia 10 de agosto. Dia 9 de agosto, lançamento do livro Empreendedores de Sucesso, de Patrícia Atuí, no Yacht Clube de Santo Amaro, na Rua Edson Regis, 481, Jardim Guarapiranga, às 11 horas da manhã. No dia 18 de agosto, no Bar Velho Oeste, na Rua Antônio Mariani, 322, Previdência, a partir das 20h30 horas, teremos as bandas Reptiles e Horizonte Paralelo. No dia 25 de agosto, no Bar Velho Oeste, na Rua Antônio Mariani, 322, Previdência, teremos banda rock Frajola e Horizonte Paralelo a partir das 20 horas. E vamos encerrando o nosso programa com o magnífico Yanni David Hudson, com a música também do meu acervo,
acervo pessoal Nick Nana, do álbum Tribute de 1997, apesar de ele estar em outros álbuns também. Ele está em diversos álbuns, ok? E vocês ouçam essa música, mas eu vou me despedir aqui de vocês. Espero vocês no próximo programa, no dia 2 de agosto, com novidades assim que a gente vai ter, tá ok? Comentem comigo, peçam as coisas para mim também, algumas coisas que... Tem uma amiga minha que pediu, a Amanda, falou, Débora, faz alguma coisa esotérica que tem tudo a ver com você. Eu vou fazer sim, mais para frente, tá? Nós vamos fazer algumas coisas, estou bolando algumas coisas bacanas para fazer para vocês, para levar mais informações, mais cultura. Então, um beijo para vocês, até a próxima semana.